Saúde, irmãos, Senhor. Peço desculpa pelo atraso. Nós tivemos um problema técnico e fiquei um tempinho aqui para resolver com o Facebook. Então, estou atrasado aí 40 minutos e peço perdão. Realmente foi um problema técnico com o nosso equipamento. Bom, a aula de hoje é a aula sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Antes de iniciar, ora comigo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, para te adorar e exaltar seu santo nome. Senhor, para que eu possa dar essa aula, Senhor, por favor, abra, Senhor, a nossa mente, nossos corações, para que possamos entender a sua mensagem, Senhor, a sua palavra, e possamos aplicar no nosso dia a dia. Te agradecemos pela semana. Sê conosco, Pai, nos guarda e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula de hoje é a continuação da revista Lições Bíblicas do Princípios Divinos em Tempo de Cristo, uma edição especial que saiu agora, no dia 2 de agosto, que trata sobre a reconstrução do Templo de Israel, desde a época que o povo saiu de cativeiro. E estamos na lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. O objetivo geral dessa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Mostrar que Deus levantou profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo e reconstruir o templo. Saber que o ministério profético é a prova da manifestação de Deus. E explicar o mistério profético à luz da Bíblia. Então, tudo isso nós iremos conversar sobre isso, sobre esses temas. Mas antes disso, a revista teve uma leitura semanal, que recomendo que vocês acompanhem, depois pausa, dá uma lida em cada um deles, sobre alguns temas específicos: o poder de Deus sobre os anciões, o poder de Deus sobre o rei Dário, o poder de Deus traz prosperidade, o poder de Deus sobre o ministério e o poder de Deus sobre os recursos. O livro de Zacarias, Esdras, Ageu são livros bem pequenos, dá para ler bem rápido eles. O livro de Zacarias é um pouco mais complicado, porque ele trata de futuro, presente e passado. Mas os demais já dá para ler e entender sobre a reconstrução do templo. A leitura bíblica em classe está em Esdras 5, versículo 1 ao 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1, do versículo 1 e versículo 12. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zosadac, sumo sacerdote, e todo aquele resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, capítulo 4, do 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor do Exército. Aqui Deus falando com Zorobabel que não é por violência que se resolve as coisas. Vamos falar sobre isso. Quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, isso Zacarias falando, as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também a sua mão acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo da mão de Zorobabel, são 7 horas do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, o livro de Ageu, de Esdras e de Zacarias, todos falando da reconstrução do templo pela mão de Zorobabel.
Texto áureo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que o Senhor fundou o templo do Senhor, ponde o vosso corações nessas coisas. A verdade prática da lição de hoje é que, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O ponto central: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Mas aí está o detalhe: os que Deus levanta. O tópico da lição: Deus suscita Ageu e Zacarias. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O ministério de profeta, à luz da Bíblia. Introdução. Nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Usando a linha cronológica compilado por Tom Elliott e traduzido por Cristiana Araújo, nós estamos nesse ponto aqui, ó. Passou toda a história, nós estamos bem nesse pedacinho aqui, ó, que já é muito próximo da cruz de Cristo. A cronologia da reconstrução do templo, nós tivemos o governo do rei Ciro, que libertou o povo de cativeiro da Babilônia, lembra disso, nas últimas aulas, aproximadamente 540 a.C., iniciou-se a construção do templo, mas aí, conforme a lição passada, o povo, os samaritanos e povos vizinhos não quiseram que a cidade fosse reconstruída, nem o templo, e interpelaram contra, lutaram contra, atacavam, e conseguiram enviar pessoas até o reinado de Ciro, e convenceram a paralisar a obra. Então, a obra ficou paralisada por 18 anos, de 1536 a 1520, 15 anos mais ou menos, paralisada. A lição passada nós mostramos que foi paralisada porque, enquanto eles estavam segurando armas e atacando os inimigos, como atacam em todas as frontes, né, onde foi a lição passada, mandou pessoas lá no rei, contando mentira, não tinha ninguém para contra-argumentar, e paralisou a obra. Então, a obra da templo ficou parado quase 15 anos aí, no reinado de Cambises, que durou pouco. E o templo, em 520, Zorobabel recebeu a mensagem do profeta Ageu, do profeta Zacarias, e recomeçou a construção novamente do templo, finalizando o templo em 515. Aqui. Então, essa é a linha cronológica. Como eu falei nas últimas aulas, Jesus Cristo é o marco zero. Então, tudo que é antes de Cristo, ele é decrescente. E tudo que é depois de Cristo, ele é crescente. Então, 540, antes de Cristo, 536, pode ver que diminuiu, 520, 515. Então, está diminuindo. Até chegar no zero, aqui, que é Cristo. Certo? Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas nesse período que o templo estava parado, nesses 15 anos. Primeiro veio o profeta Ageu, e depois Zacarias. Ageu 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deverá ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitares em vossa casa forrada, enquanto essa casa fica deserta? Então o profeta Ageu, descendo a bronca no povo, assim, enquanto vocês estão na sua casa, o templo está parado. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos.
E ele explica umas coisas, ó. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comeis, porém não vos fartai. Bebeis, porém não vos saciais. Vestir-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Considerai os seus caminhos, assim diz o Senhor. E ele fala, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei, e serei glorificado. O profeta Ageu, em nome de Deus, falando ao povo de Israel, foi: por que vocês estão parados em suas casas? Vocês não percebem que enquanto vocês estão parados, sem fazer nada, sem cuidar do seu templo, você está perdendo o seu tempo? Você está semeando e não está colhendo. Você está comendo, mas não está se fartando. Não, nada te alegra. Você está vestindo, mas você ainda passa frio. Você recebe salário, mas não dá para nada. O que ele está falando aqui? Enquanto você perder tempo com outras coisas, a não ser cuidar do seu templo, o templo de Deus, que é o seu corpo, no Novo Testamento vamos explicar isso, mas nesse caso Ageu está falando sobre o templo de Jerusalém, o templo. Existia uma coisa que estava acontecendo com o povo não estava sendo próspero, não estava indo, sabe, tudo estava dando errado, o cara estava semeando, mas não estava colhendo, o cara estava comendo, mas passava ainda fome, ou recebia salário, mas era um saco furado. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque esquecemos de buscar primeiramente o reino de Deus. A Bíblia nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, as pessoas inverteram. Eles buscaram primeiro a eles, e depois ele ia ver o templo. Depois ele ia construir o templo. Então, levantou também Zacarias. Zacarias 4, 1, 6. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do sono. E dizes que vê, e disse: olho e vejo um catiçal de todo ouro e um vaso de azeite em seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Depois eu explico isso. Mas Zacarias também recebe uma revelação para acordar o povo a favor da reconstrução do templo. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém. Não foi Zorobabel e Josué que chamou eles. Eles apareceram. Mas o Deus do céu que os enviou. Chegaram de surpresa e entraram em contato com o povo de Israel. Esdras 5:1. Esdras registra isso. Uma coisa que eu expliquei ontem até para minha esposa, nesse período você tem vários profetas habitando no mesmo período. Então você tem Esdra, você tem Ageu, você tem Zacarias e você tem Neemias. Todos eles são contemporâneos. Eles estão na mesma época. Esdras 5:1. E os profetas Ageu e Zacarias, quem está falando é Esdras, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que lhe profetizaram. Então, os profetas Ageu e Zacarias foram enviados por Deus para acordar o povo que estava dormindo. Porque fazia 15 anos que o templo não estava sendo construído mais. E eles estavam perdendo seu tempo com as coisas domésticas deles. Deus levantou 2 profetas e mandou um recado muito bem claro. Primeiro para Zorobabel, o líder político. Ele era o líder, ele era o governador na época. Então, conhecedor de toda a insuficiência espiritual de Zorobabel, Deus sabia que ele não era capaz espiritualmente, que não tinha vigor, não tinha mais ânimo para fazer a obra. Ele dá uma mensagem de ânimo para Zorobabel. E tenta modificar. Por que Zorobabel estava sem ânimo? Porque estava cansado, estava sendo atacado por inimigos direto. Todos os inimigos vizinhos estavam atacando e impedindo a construção, e acabaram conseguindo, e ele perdeu o ânimo. Então ele estava na lição passada super animado para construir, sofreu uma perseguição, sofreu um problema na vida e desanimou. Isso acontece com todo mundo. Nós falamos na última aula que nós teremos aflições. Teremos aflições. Só que
tem de bom ânimo, Cristo venceu o mundo. Então, Zorobabel, ele começou todo empolgado em construir o templo, sofreu uma perseguição dos inimigos, que conseguiram uma vitória temporária, e ele desanimou, estava sem vigor nenhum, estava sem ânimo, estava meio deprimido. Então, Deus manda a mensagem através da visão de Zacarias, e Zacarias viu isso. Zacarias teve essa visão, e mostra um castiçal de 7 lâmpadas. Castiçal é esse negócio do meio aí, é um castiçal falado em Êxodos, Moisés recebe como um montão desse. E o interessante é que esse castiçal, ele tem 7 lâmpadas, que são o símbolo da obra de Deus, e tem as árvores, as oliveiras do lado, e linkadas às oliveiras estão uns caninhos que alimentam os 7 castiçais, que mandam fluidos através de canos, azeites para os castiçais e deixa eles ligados constantemente. Então, são duas as árvores, são as oliveiras, que através de canos ligados a elas, deixam um fluxo constante de azeite para os castiçais, mantendo eles sempre acesos. O vaso de azeite, que esses 3 em cima, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não é por força, Zorobabel, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus manda explicar o seguinte: Zorobabel, não é com força que você ganha dos seus inimigos, não é com guerra, não é com violência, mas pelo Espírito. A lógica do cristianismo é realmente bem diferente. E é difícil entendermos no nosso dia a dia. E Jesus repete isso no futuro, falando que assim, amai os vossos inimigos. É difícil, você quer dar um soco no seu inimigo. Mas o cristão não. O cristão ele tem que entender que ele tem que amar o inimigo. É fácil? Não, não é fácil. É contra a nossa natureza humana. E tá aí o desafio. Da mesma forma, Zorobabel sendo atacado por inimigos, Deus fala assim, não é por força, como eu estou sendo atacado, mas pelo Espírito. Então, o que é isso? É submissão ao poder de Deus. Deixa que Deus resolva. Existem assuntos na nossa vida que, por mais que a gente tente, por nossas forças, nós não vamos conseguir. E por isso Deus fala, não é por força, não é por violência, não é com grito, não é com espancamento, não é com as suas atitudes que você vai resolver, mas sim pelo Espírito. E o que é pelo Espírito? Uma, frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Outra, orando a Deus para que Ele interceda. Como Jesus falou, existe caças de demônio que é só através de jejum e oração. Não adianta você fazer nada. Se você não orar e não jejuar, não vai resolver. Jesus falou isso. Então, depois que ele falou isso para Zorobabel, Deus falou para Zorobabel que não era por força nem violência, ele fala assim, olha, uma vez que você entender isso, o que parecia para você um grande monte, uma montanha de dificuldade, vai ser como uma planície. Zacarias 4:7. Então Deus mostra para Zorobabel e fala assim, o que você acha que é uma dificuldade tão imensa, que aquilo está te incomodando, te tirando sono? A partir do momento que você entrega para Deus, aquilo é só uma planície, uma coisa pequena, relativa. O que é isso? Deus mostrando para ele, fala assim, você acha que é um problema grande, mas como vai ser eu que vou resolver, isso não é nada. Então, nosso problema, que a gente considera ser enorme, na presença de Deus não é nada. E Deus garantiu a Zorobabel que a mão dele acabaria a construção do templo. E Deus reforça através da profecia de Ageu e Zacarias que ele acabaria o templo. O azeite e o castiçal representa Cristo. Cristo é a oliveira no qual nós fomos enxertados. Então, as árvores representam Cristo, no qual fomos enxertados. Romanos 11, 17 e 24. Romanos 11, versículo 17 a 24. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles.
é feito participantes da raiz e da seiva de oliveira. O que quer dizer isso? Nós, os gentios, nós fomos enxertados em Cristo. Cristo é a oliveira que veio para os judeus. Em que é enxertado? Enxertado. É isso aqui, ó. Cadê? Uhum. Isso aqui. Isso é enxertado. Você pega um pedaço de árvore ou de planta e adiciona uma outra planta. Amarra e virou uma planta só. Elas se unem. Isso é enxertado, tá? Então nós somos unidos em Cristo. Jesus veio para os judeus e eles não os aceitaram. Zacarias fala isso. Então, nós, e graças a Deus por isso, nós que estávamos do outro lado do mundo, fomos enxertados em Cristo. Então, unidos em Cristo, jamais nos faltará o precioso azeite, como, como aquela visão de Zacarias, porque nós estamos ligados diretamente na oliveira. Então, o azeite de Cristo vai estar sempre jorrando em nós, que é o Espírito Santo, para vivermos uma vida plena, vitoriosa. 1 João 2,20. E vós tende a unção santo, e sabei todas as coisas. Como falando nas outras aulas, a partir do momento que você aceita Cristo, você é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo começa a te mostrar as coisas, começa a te a clarear o seu entendimento, e você começa a ver coisas que um povo, pessoa comum, não consegue entender. Ah, mas é uma revelação? Sim. O Espírito Santo te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá forças para passar sobre as coisas dificuldades, porque nós estamos recebendo diretamente na nossa veia oliveira, é energia. Então, a própria oliveira, nós estamos enxertados em Cristo e através de Cristo nós recebemos azeite. Zorobabel, líder político, ele recebeu essa mensagem e o candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça, né? Isso é descrito lá em Êxodo. O mesmo pode ser dizer da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é formada por diversas procedências, diversas origens e diversas pessoas com diversas funções. E nós somos o único corpo, que é o corpo de Cristo, a Igreja. A Igreja não tem denominação, a Igreja não tem nacionalidade, a Igreja não tem raça, a Igreja ela não tem tempo, ela é atemporal, ela é interdenominacional, ela é global. Então, a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, e o pior que eu já ouvi gente falando assim, mas não acredito nisso. Não, é isso, é bíblico. 1 Coríntios 12:13. Não acredita porque não lê a Bíblia. Pois agora permanecerem na fé, esperança e o amor. Esses três. Não é 12, desculpa. Aqui. Sabe por que a pessoa não lê a Bíblia? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre. Aqui já fala que é multirracial. Multiclasse, tanto pessoas livres, pessoas escravas da época, ou seria hoje pobres e ricos. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos membros. Se eu pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso só corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, aqui demonstra no capítulo 12 que nós somos o corpo de Cristo. E fala o seguinte: ora, a diversidade de dons, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, diversas frentes, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor, mas o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Cada um de nós, membros do corpo de Cristo, temos uma utilidade. E o Espírito Santo dá para nós uma tarefa específica e única, exclusiva, cada um. Por mais simples que seja, a sua tarefa tem que ser feita com zelo, porque ela foi dada por Cristo Jesus. Então, não se menospreze se você é a pessoa que faz só faço isso na igreja. Se você faz com amor e o Senhor confiou a você a fazer isso, você está no corpo de Cristo, você está fazendo o corpo de Cristo. A pessoa que limpa o vaso sanitário da igreja e a pessoa que é o missionário tem o mesmo valor para Cristo, porque todas elas estão trabalhando para a obra de Cristo. Deus mandou também o recado para Josué, o sumo sacerdote daquela época, que coincidentemente tinha o mesmo nome, Josué. Não é o Josué lá do Egito, esse é outro Josué. Esse está vivendo só quase 2000 anos depois. O sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem. Na última lição, nós falamos que Josué, ele estava com as vestes sujas. A roupa dele era suja. Mas, ao mesmo tempo, tem um duplo sentido. Quando a Bíblia fala vestes sujas, significa que estava em pecado. Não especifica qual, a Bíblia não fala qual, só fala vestes sujas. Então, Deus manda um recado através dos seus profetas, Ageu e Zacarias, para que ele limpasse, trocasse as vestes, limpasse a sua vida. E Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade. Iniquidade significa injustiça, o que comprova que ele estava em pecado, provavelmente. E que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, Zacarias 3:4. Ele tem que colocar uma veste nova. E que se pusesse sobre sua cabeça uma mitra limpa. O que é mitra? Mitra é esse negocinho, não sei se vocês conseguem enxergar na imagem, mas é como se fosse uma plaquinha de ouro, que é colocado na testa, e essa plaquinha chama-se mitra, e o sumo sacerdote levava isso na testa. Então, Deus mandou trocar. O que ele está querendo falar com isso? Para que possa ser o sumo sacerdote, ele tinha que estar irrepreensível. Ele tinha que estar com vestes novas, com a mensagem de Deus na testa. O que nós aprendemos com a lição hoje? Quando nós aceitamos a Cristo, e nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos que trocar a nossa roupa, largar a roupa do mundo e se vestir a roupa de Cristo, e ter na nossa fronte a palavra de Deus, na nossa mente. A mitra significa isso. A mitra era usada para que mantesse a palavra de Deus na mente. Só que no modo ali era simbólico. Hoje, nós, do Novo Testamento, temos que ter a palavra de Deus na nossa cabeça, a todo momento, para que possa nos ajudar nos dias maus. E sempre estarmos com roupas limpas. O que significa roupas limpas, ou vestes limpas, como o Novo Testamento sempre fala disso? É uma vida sem pecado. Uma vida pura. Dá para ser 100% puro? Não, somos humanos sujeitos à falha. Mas é igual banho. Sujou, lavou. Aquele que lê a Bíblia entende que precisa da graça de Deus e da misericórdia de Deus para continuar andando. E para que possa ter as vidas limpas, tem que estar todo dia em vigilância. Você está comendo lá no lanche, caiu um ketchup na camisa. Você vai ficar andando com aquele ketchup na camisa o dia inteiro? Não, você vai lá e troca a camisa. É o mesmo sentido, a veste limpa, a vida espiritual é da mesma forma. Você está andando na sua vida espiritual, cometeu um deslize,
pede perdão e não cometa mais, como Cristo fala, vai e não peques mais. Todos nós somos sujeitos a erros, todos nós somos falhos e humanos. Por isso, sempre estamos estar na presença de Deus com vestes limpas. E Josué foi exortado pelos profetas para que mudasse suas vestes. O povo também recebeu uma mensagem de Deus. E o povo falava, através de Ageu, que o povo estava em prejuízos materiais, que eles tinham sofrido consequências por omissão. O fato deles não querer fazer nada na casa de Deus. Ageu 1:6-9. O fato da pessoa ter. Ageu 1:6. O fato deles omitirem. Ageu 1:6. É o que eu falei aqui. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais. Não falta prazer. Vestir-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe o salário recebe no saco. Considerai os vossos caminhos. Por quê? Porque eles estavam habitando na casa deles, esquecendo do templo. O que é isso? As pessoas estavam mais preocupadas com o seu dia a dia, com a sua vida secular, do que a sua dedicação ao templo de Deus. Como que é isso hoje em dia? Você está mais preocupado em assistir Netflix do que você ler a Bíblia. Porque você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus agora. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como está escrito em Coríntios. Então, você tem mais tempo de ver Facebook do que ler a Bíblia. Você tem mais tempo e fazer qualquer outra coisa do que orar. Você tem mais tempo de fazer qualquer outra coisa do que se dedicar ao ensaio de um conjunto, ou se dedicar a uma obra específica na igreja, um voluntariado ou uma limpeza. Você tem mais tempo para cuidar das suas coisas do que cuidar de Deus. E Ageu falou para o povo que, por causa disso, por causa da omissão aos cuidados do templo, o povo sofria consequências. Deus permitia consequências na vida dela. E ele ordenou assim, ao povo, de uma forma estimulante, subir ao monte e trazei madeira. Edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Trazendo para os nossos dias, Deus nos ensina a subir ao monte, que é? Estar presente na presença dele, chegar mais perto dele, e você vai pegar lenha, para que o seu altar esteja sempre em chamas, o seu altar esteja sempre fazendo um sacrifício a Deus. Que a sua vida esteja sempre conectada, porque ele vai te dar lenha. O resultado das mensagens dos profetas, o poder de Deus se manifestou de tal forma que os dois líderes criaram coragem, Zorobabel e Josué, e o povo também, e recomeçaram a construção. Então, depois de 15 anos parado, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Então, o templo de Jerusalém, o templo de Zorobabel, que é o segundo templo, foi construído. O retorno à construção teve a confirmação da permissão do rei Dário. O que aconteceu? Quando eles começaram a reconstruir, óbvio que os inimigos se levantaram. Como tudo vez que você for tentar chegar próximo de Deus, tentar ler a Bíblia, tentar se aproximar, você entrar em comunhão, se acertar os seus maus caminhos, o inimigo vai se levantar. Isso é óbvio. Vai acontecer, porque ele não é interesse dele que você reconstrua o seu templo. Não é interesse dele. E aconteceu que os inimigos chegaram a Zorobabel e falaram assim, mas quem te autorizou a levantar esse templo? E Zorobabel, já cheio do Espírito Santo, falou assim, quem me autorizou foi o rei Ciro. Aí, a petulância dos inimigos, descrita em Esdra, eles foram até o reinado, só que Ciro já não vivia mais. Vivia um segundo, que é o rei Dário. O terceiro, na verdade. Teve um que morreu um pouco tempo, depois teve o rei Dário. O rei Dário, o novo rei, ouvindo, falou, mas olha, o povo lá está reconstruindo o templo, que já tinha sido parado, autorizado, mas eles estão falando que foi o rei Ciro que autorizou. Dário, o rei persa, pediu aos seus conselheiros que buscassem os livros de registro. E ele achou a ordem de Ciro,
que autorizava a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém. E ele chancelou, a palavra é chancelou, ou autorizou a construção. Então, mostrando que Deus estava no negócio. E o rei Dário permitiu, conforme a ordem de Ciro. E o templo de Jerusalém, o templo de Zorobabel, foi construído. Aqui é uma imagem mais ou menos de como ele era. O impulso espiritual dado pelos profetas, usados por Deus, continuou dominando os construtores até a conclusão. E Esdras 6,15 fala: E acabou-se essa casa. Ela foi construída. Então, os profetas Aziel e Zacarias não só profetizaram, como estavam dando a sua cooperação. Esdras 6,14. Esdras 6,14. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificar e terminar a obra conforme o mandato de Deus, de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, Ageu e Zacarias continuaram ajudando o povo e incentivando o povo. Isso é um profeta de Deus. Ele recebe a mensagem de Deus, passa a mensagem de Deus, ou corrigindo, ou exortando, mas no intuito de que a obra de Deus seja feita. O objetivo do profeta de Deus é que a obra de Deus seja realizada. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor, a síntese desse tópico, para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Da mesma forma que hoje em dia nós vamos ver quem são os profetas atuais, são levantados para incentivar o povo a voltar, a reconstruir o seu templo, a voltar à palavra de Deus, à construção do seu templo particular. O ministério profético, uma prova de manifestação de Deus. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Opa, tá errado isso aqui. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou a grave problema da reconstrução do templo. No Antigo Testamento, existem várias formas, várias vezes que aconteceu a mesma coisa. Nós vamos mencionar apenas dois, pessoas que receberam um preparo espiritual, um incentivo para que pudesse fazer uma obra de Deus. Moisés, ele foi levantado para libertar o povo da escravidão. Elias, ele foi levantado para libertar o povo da idolatria. O povo estava sendo levado à idolatria pelo rei Acabe e Jezabel. Então, esses profetas se levantaram. No Novo Testamento, quando o Espírito Santo foi derramado, os dons espirituais começaram a entrar em ação. E os dons começaram a ser de forma diferente do que no Antigo Testamento, os próprios dons passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então, existe uma grande diferença. No Antigo Testamento, Deus levantava um homem para uma coisa específica. No Novo Testamento, com o Espírito Santo, os próprios dons dados pelo Espírito Santo já preparavam a pessoa para o ministério da obra de Deus. 1 Coríntios 12, 4, 6. 1 Coríntios 12, 4 e 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Acho que eu tive um probleminha técnico, só um segundo.
Pensei que tinha caído. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade dos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade das operações, mas o mesmo Deus que opera em todos. Achei que tinha caído a conexão. Então, no Novo Testamento, dons, os próprios dons do Espírito Santo, ele é a preparação para o ministério de diversas formas. Diversas formas. Os apóstolos eram revestidos desses dons por meio divino, para a conversão de muitas almas. Então, aqui uma outra coisa. Por que que os apóstolos receberam os dons? Para obra de Deus. Então, todos os dons originados foram dados às pessoas para que pudessem fazer a obra do evangelismo. Então, todo dom ele tem um momento específico de ser usado, uma obra específica, e ele tem um direcionamento. Não é dado um dom sem utilidade. Os apóstolos receberam dons de curas, dons de maravilhas, dons de pregação, de dons de pastorear, dom de ministração, diversos outros dons que nós mencionamos nas aulas passadas, que tem acho que 5 listas que eu passei para vocês. Por quê? O objetivo deles era o evangelismo, o ide e pregar o evangelho que o Senhor Jesus ordenou. Então, os apóstolos eram revestidos desses dons por meio divino, para a conversão de almas. Todos os dons têm um único objetivo: evangelismo, para a conversão de almas. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. O que é o ministério do profeta à luz da Bíblia? Então, nós vemos tanta coisa hoje em dia, e essa parte que na parte 3, nós vamos diferenciar o que é o que não é um profeta segundo a Bíblia. O profeta na dispersação do Antigo Testamento, ele era usado para transmitir a mensagem de Deus ao povo. E até ele era consultado, em alguns casos, eles chamavam de vidente. Bem antigamente chamava de vidente, depois começou a chamar de profeta. Para assuntos espirituais e até mesmo de assuntos materiais, né? E ser profeta naquela época era um fardo. Hebreus 5:4 fala isso. Hebreus. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Era um fardo ser profeta. Temos alguns exemplos. O profeta Ezequiel, ele recebia os anciões para que este consultasse o Senhor. O profeta Samuel foi consultado pelo pai de Saul, porque tinha perdido jumentas. O profeta Aías foi consultado pela mulher de Jeroboão sobre o filho que estava doente. O profeta Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. E entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Nós lemos lá em 1 Coríntios 12:10 que existe o dom de profetizar. 1 Coríntios 12:10. Então, o dom existe. Aqui. E o outro, operações de maravilha, e o outro, profecias. Então, existe o dom de profecia no Novo Testamento. Estaria sobre as consequências do derramamento do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos dias, que foi o Pentecoste. Então, sim, temos o dom de profecia. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja profeta. Mas peraí, como assim não? Antigamente tinha os profetas. No Novo Testamento tem o dom de profecia, mas ter o dom de profecia não é profeta? Não. Uma coisa é ministério de profeta, outra coisa é dom de profecia. O ministério de profeta é o ministério da palavra, com o ministério da palavra, o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual do espírito profético, como Moisés, como João Batista, como Elias, como cada um deles. Eles foram preparados para ter um ministério, a vida deles de profeta. Olha a diferença. Se você ler em Atos 21, 8, 9, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo.
21, 10. Atos 21, capítulo 8. Atos 21, capítulo 8. 21. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas que profetizavam. Então aqui, elas tinham um dom de profecia. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta, com o nome Ágabo. Esse Ágabo, ele era o ministério de profeta. Então, as filhas profetizavam, falavam, usavam o dom de profecia através do batismo com o Espírito Santo. Já o profeta Ágabo, ele era um profeta dedicado ao ministério de profeta. São coisas diferentes. Não sei se eu consegui explicar. Mas uma coisa é o dom de profecia, outra coisa é o ministério de profeta. Por que é diferente? Porque o profeta na dispensação do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles eram usados para consultar o povo e transmitir a resposta de Deus. No Novo Testamento, a Bíblia fala, em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. O que significa? Que o tempo dos profetas acabou em João Batista. Então, os profetas que faziam maravilhas, que era consultado pelo povo para assuntos diários, acabou em João Batista. A partir disso, é anunciado o reino de Cristo, através da missão de ir de pregar o evangelho. E lá, a partir disso, só tem os dons de profecia. Lucas 16. Então, no Novo Testamento, não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Mesmo aquele que foi visitar Filipe, não foi para consultar, ele foi para ver o que estava acontecendo sobre o evangelismo de Cristo. Então, no Novo Testamento, nós não precisamos consultar profeta. Por que a gente não precisa consultar profeta mais? Por quê? Todos nós temos acesso a Cristo, acesso a Deus através de Jesus Cristo. Efésios 2:18. Por que nós não precisamos mais? Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Através de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Podemos consultar Deus diretamente, não precisa de intermediários. O único mediador é Cristo, 1 Timóteo 2:5. Porque não há um só Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há intermediário. Eu não preciso de um profeta para poder chegar a Deus. Eu não preciso de um profeta para falar com Deus. Eu não preciso de um profeta para perguntar a Deus. Eu não preciso de ninguém no meio do meu caminho para chegar até Deus, porque o único que me leva a Deus é Jesus Cristo. No mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Qualquer um que tentar entrar no meio desse caminho, expulsa. Que é boi na linha. É o famoso boi na linha. Está querendo derrubar a conexão. Em Cristo nós temos conexão direta ao Pai. Porque possuímos a palavra de Deus, que é a nossa regra e fé conduta. A Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, no Novo Testamento, nós não precisamos de profetas, ministério de profetas, porque nós temos acesso direto ao Pai. Então, vamos separar o seguinte: dom de profecia é para todos. Qualquer um pode ter o dom de profecia. Está com o batismo do Espírito Santo no Pentecoste, 1 Coríntios 14:31. Todos nós podemos ter dom de profecia. Ministério de profético, não. O ministério profético não é para todos, somente até 1 Coríntios 12, são todos profetas? Não. Não tem mais. Não era todos, eram algumas pessoas escolhidas por Deus. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa.
O ministério profético é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja, ou no caso, ao povo. No dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa, que é a voz. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta através da Bíblia. Hoje, o ministério profético é a pregação da palavra. Não é aquele profeta em si, é a pregação da palavra. Então, o profeta na dispensação do Novo Testamento, Paulo recomendou isso para Timóteo. Timóteo, você agora vai ser um profeta da palavra de Deus através do ministério. Não um profeta no sentido do Antigo Testamento, mas um profeta através da palavra de Deus, na pregação da palavra. Então, ele fala para Timóteo, não despreze o dom que é em ti, para que ele incentive e continue através a busca pelos dons espirituais. Desperte o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1,6. Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. 1 Coríntios 14:1. Incentivando Timóteo a buscar os dons espirituais. Não ser um profeta, mas os dons espirituais. É um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compras, virou tipo oráculo, ou mandiná, ou, sei lá, vidente. Aqui tem até uma charge. Gostaria de saber quem é minha preparada. Profecia ou profetada? A pessoa tem dom de profecia, não significa que ela é profeta, tá? Não é igual antigamente, não. Ela não é um consulta, ela não é um oráculo. Você quer saber como, quem é a sua preparada, quem é os assuntos futuros, ora a Deus diretamente. Você não precisa de intermediário. E ele vai te responder. Jeremias 23:21. Jeremias fala: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Muitas pessoas que se dizem profetas não foram mandados por Deus. E você não precisa deles. Porque no Novo Testamento, na dispensação da graça, nós temos acesso direto ao Pai. Você não precisa buscar um oráculo. Você não precisa buscar. Você pode buscar um conselho com o seu pastor, um conselho com um líder, sim, conselho é uma coisa. Agora, por favor, profetiza aí quem é minha preparada. Não, para. Isso é um erro doutrinário terrível. Isso é uma heresia. O dom de profecia tem um significado totalmente diferente no Novo Testamento. Ele é usado para Deus passar mensagens para a igreja. A pessoa se levanta, começa a falar em línguas e solta uma profecia. E tem que ter intérprete. A Bíblia fala que se não tiver intérprete, a pessoa tem que ficar quieta e sentar. 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Está bem explicado isso lá. Agora, se tiver intérprete, ele fala e o outro interpreta. Porque Deus está passando uma mensagem. Acabou, fechou o evento ali. E esse dom pode acontecer com qualquer um pode ter. Então, para de procurar pessoas que se dizem profetas. A profecia é usada na vontade de Deus segundo o dom do Espírito Santo, quando ele quiser. Não é algo que, vou profetizar aqui. Não, não é assim. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profecia. Muita gente erra nessa parte. Muita gente se diz profeta e não é. Mas te digo uma coisa, a máscara vai cair. O Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, recomenda a leitura. Ele explica certinho como é o dom de profecia, como deve ser usado. Se você não é profeta, se você não tem esses dons, não se preocupe. Vai ler lá 12, 13, 14, entenda e conheça. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Agora, para você que se diz profeta, eu tenho uma profecia para você. Tua casa vai cair. Mateus, e essa profecia não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia.
Sua máscara vai cair. Falso profeta. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Quer conhecer um profeta? Frutos do Espírito. Porventura colhe-se uvas de espinheiros ou figos de embrulho? A pessoa fala que é profeta e tem a vida toda desregulada. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Quer conhecer o profeta? Veja os frutos que ele está produzindo. Romanos capítulo 16, 17 e 18. Romanos capítulo 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis que promovessem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviar-vos dele. Portanto, os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se um profeta causa escândalo ou profetiza algo contra a Bíblia, ele não pertence a Cristo, mas ao seu próprio ventre ou ao seu próprio umbigo. Ele é egoísta. E com suaves palavras lisonjas e enganos os corações dos simples. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Cuidado. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Aqui está uma profecia para os falsos profetas. Não será tardia, não vai demorar a sua sentença. E a sua perdição não dorme, não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, entregou as cadeias da escuridão, fica reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, e ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo que vivesse simplesmente. E livrou justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias sua alma injusta, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Então, falso profeta, ou você se conserta e converte, ou você vai rodar. Porque aquele que fala em nome do Senhor, usa o nome de Deus para ensinar falsas profecias, falar o que Deus não falou, dizer o que Deus não disse, você vai cair. Segundo Lucas fala o seguinte, que Jesus fala assim, apartai-vos malditos, pois eu não vos conheço. Mas eu pregava em seu nome, eu falava em seu nome, eu profetizava em seu nome. Apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Então, os falsos profetas serão um dia julgados e serão lançados ao inferno se não se arrependerem. Como um cristão, peguei isso num estudo do Pleno News, muito legal, gostei bastante, vou passar para os irmãos. Como você identifica um falso profeta? Um falso profeta, ele relativa as escrituras. O que é relativar? Ah, não é bem assim, hoje em dia é um pouco diferente, isso, ora, temos que considerar um anacronismo, naquele tempo era desse jeito, o costume hoje é outro, ele relativa. Ele tenta fazer o pecado não ter tanta aparência de pecado. Um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para esses, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Ah, não leva a Bíblia tão a sério. Ele tenta relativar a Bíblia, porque a Bíblia condena ele.
Então ele tenta relativar, usa outros tipos de argumentos, outros livros ou complementos de livros para poder reforçar a Bíblia, sendo que não precisa disso. A Bíblia é autocompleta, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ah, mas a Bíblia foi feita por homens, por um concílio que decidiu. Não, foi o Espírito Santo que decidiu quais livros entram e quais livros saem. E se você lê os apócrifos, como eu já li, ou ele entra em contradição com os outros livros. Se você lê a Bíblia, e recomendo ler a Bíblia, você vai ver que todos os livros entram eles entram em concordância, em consonância com a mensagem tema, que é Jesus Cristo, do Gênesis ao Apocalipse. Quando você pega os apócrifos, você vai ver que eles não batem nisso, eles são totalmente contra. Então, por isso eles foram retirados. Por isso são apócrifos. Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Já ouviu isso em algum lugar? O falso profeta comercializa o evangelho. Liga a tua TV em alguns canais que você vê isso. E vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Um falso profeta considera sua palavra inquestionável. Coloca sua profecia e revelação em pé de igualdade com as escrituras. É uma arrogância astronômica a pessoa achar que a profecia dele é em pé de igualdade com as escrituras. O falso profeta, ele acha que ele é inquestionável. Ele não é Deus. Não adore pessoas, não sigam pessoas que que se acham inquestionável. Ele é um falso profeta. O falso profeta anuncia, prega e proclama o evangelho absolutamente antropocêntrico, como o homem o centro do universo, sendo que o cristianismo é cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo, centro do universo. Toda a mensagem, toda a Bíblia, todo o evangelho é cristocêntrica. Através do sacrifício de Cristo na cruz, somos salvos. Um profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, ou como que nem estava escrito, do seu ventre. Ele relativiza o absoluto, inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. Sabe, aquelas pessoas que não conseguem cantar um hino sem falar no meio? Nossa, tem uma igreja aí que eu não suporto, porque a pessoa não está escutando um hino, a pessoa quer fazer ministração no meio do hino. Ela quer aparecer mais do que o próprio adoração a Deus. Ela é antropocêntrica, ela quer aparecer, a imagem dela. Você vai em algumas igrejas, tem a foto da pessoa. Alguns eventos têm mais a foto das pessoas do que a mensagem em si. Tá parecendo aquele negócio aquelas chamadas de shows, sabe? Que parece o nome do artista. Não, até ali faz sentido, porque é o artista. Mas algumas igrejas estão indo nessa linha. Ah, venha falar com o profeta tal, o cantor tal. Porque tem, olha, a pessoa tal, coordenador tal. Mas quem é mais importante? É Cristo ou a pessoa? Para que nós estamos fazendo um culto? Para fazer promoção da pessoa que é cantor, ou pregador, ou discípulo, ou profeta, ou saiadim, ou Cristo, a mensagem de Cristo? As pessoas têm colocado o Cristo em segundo lugar. E isso é tão sutil que quando você fala com essas pessoas, ficam até bravas. Elas não percebem que cometem uma idolatria relativa, bem sutil. E está entrando. Então, o falso profeta, ele quer o seu próprio umbigo, ele quer aparecer. Ele é relativo ao absoluto e inventa doutrinas. Inventa doutrinas que não tem base bíblica nenhuma. O falso profeta, ele prega o evangelho de confissão positiva, negando a possibilidade de sofrimento. É só mensagem positiva e bonitinha. Fluffle. Pessoas só de coelhinho bonitinho e branco. Não. A palavra de Cristo fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O falso profeta ignora o livro de Jó. Sim, Jó sofreu, e sofreu muito. Josué também sofreu muito. Muitas pessoas na Bíblia sofreram muito em nome da palavra. Todos os apóstolos foram mortos. Todos os apóstolos. O que morreu de velhice foi João da ilha de Patmos. Mas estava numa cadeia. Paulo foi decapitado. Então, assim, esse evangelho de pensamentos positivos está parecendo nova era. Sabe? Parece aquelas autoajuda.
Não é autoajuda, nem sessão de terapia. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ponto. Ela tem, sim, que nós, às vezes, passamos por sofrimento, porque o nosso ganho não é aqui, é no céu. E anunciando o cristianismo desprovido da cruz, sem sacrifício. Esses falsos profetas ensinam um evangelho que não tem cruz. O pior de todos, o falso profeta sincretiza o evangelho. O que é sincretizar? Sincretismo, fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas, como reinterpretação dos seus elementos. O que é? Você pegar todas as religiões e falar que é uma só. Isso é sincretismo. Não. Jesus Cristo é o caminho. Os demais é parede. O falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. O falso profeta que se considera melhor do que os outros em virtude disso distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos. Pastor não, né? Ele não quer mais ser pastor, ele quer ser apóstolo, quer ser pai de nações, quer ser super saiyajin nível 4, quer ser, olha, ele cria um cargo que para que seja diferente de todo mundo, porque ele é o cara. Isso é um falso profeta. O falso profeta fala de Cristo, entretanto ele o nega com a sua vida. Prega Cristo, mas não reconhece Cristo. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado pelo Espírito Santo. Então, os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Para concluir, existem dois tipos de profecia: a profecia direta, a proclamação direta, que os profetas usam uma linguagem direta e simples da mensagem de Deus, e era concedida através de inspirações divinas diretas, para que os profetas continuassem a escrever. Assim diz o Senhor. Bem direto. Linguagem figurada, ou figura, usava profecias do Antigo Testamento, usavam-se figuras de animais, figuras de pessoas, ou que nem do candelabro que falamos, uma retórica que só precisa ser entendida através do estudo examinado da palavra, que você consegue entender o que significa cada uma. Então, as duas formas de profecia. E a conclusão, hoje, a Bíblia é a maior de todas as profecias, e a mais profunda de todas as revelações. Everaldo Júnior que falou essa frase. Meus queridos, não procurem profeta. Leiam a Bíblia, a maior profecia de todos os tempos. E é muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Agradeço os irmãos de terem acompanhado até aqui. Desculpa pelo atraso, pelo problema técnico que tivemos. Aguardo os irmãos na próxima lição, que é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E revisem as aulas, vejam cada referência, estude e se blinde contra os falsos profetas. Tá? Agradeço. Orar para encerrar. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez, por estarmos aqui ministrando a sua palavra. Senhor, conceda a todos que estão nos assistindo uma boa semana, que possam refletir, Senhor. Ajude o Senhor no entendimento, para que possa se blindar contra esses falsos profetas que têm se levantado na casa, nos seus templos, Senhor, para ensinar heresias. Mas, Senhor, o seu povo, Senhor, que busca pelo seu nome, Senhor, que busca entendimento, abre um esclarecimento, se expõe esses falsos profetas para que não engane o seu povo. Nos dê, Senhor, uma boa semana, nos guarda com teu sangue. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, agradeço por estarem acompanhando até aqui. Tenham uma boa semana. Fiquem na paz de Jesus Cristo.